Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre crise econômica brasileira e o cenário para 2016. Para falar sobre este assunto, a gente está recebendo o professor e economista Nazareno Schmiller. Professor Nazareno, no intervalo, a gente tinha dito que o estado de Santa Catarina tem uma arrecadação acima da inflação e tal, enfim. E que esse dinheiro, de alguma maneira, parte da população de Santa Catarina não sabe exatamente para onde foi. Aliás, para onde vai esse dinheiro das arrecadações? Tem dois pontos. É claro que grande parte dele ele vai para o objetivo dele, das escolas, segurança e tal, etc. A grande questão é o excedente. Se vai gerando o excedente, tu tens que imaginar que o Estado também tem, com o passar do tempo, que alcançar níveis de eficiência. Fazer mais com menos recurso. Mas como tem dinheiro sobrando, então os benefícios nas assembleias, benefícios de novos cargos, de aumentos de salários para determinados escalões, etc., acaba minando isso. Porque quando ministro, procuradores, de Tribunal de Contas, etc., veem que as contas crescem, nós também temos que ganhar mais. Aí salário de 30 mil, 40 mil, 50 mil, acabam questões normais. Ok, então essa é uma questão fundamental, de que não há uma eficiência, não se ganha em eficiência, porque tu tens que pensar que o nosso dinheiro que nós ganhamos é escasso. Então nós temos que pensar, puxa, como que eu vou gastar o meu dinheiro para eu poder atender as minhas necessidades de uma melhor forma possível. E não chegar no final do mês sem nada. A empresa vai fazer essa indagação também, o Estado também. Então, se ele vai investir em saúde, vamos supor, eu tenho um hospital lá no município que tem 10 leitos, o outro 15 leitos, o outro 20 leitos, não tem viabilidade econômica. Vamos construir um hospital regional que nós agregamos tudo num lugar só, num ambiente só, e as pessoas possam parar de fazer o turismo de doente, correndo para Blumenau, correndo para Florianópolis, correndo para todos os lugares, dentro de uma racionalidade. E não por uma questão de ego individual, porque o prefeito ou o médico tal, que é aquele hospital ali, que é aquele hospital ali. Porque nós estamos vendo municípios aqui, Gaspar, o hospital abre, daqui a pouco fecha. Abre, daqui a pouco fecha. Não, mas vocês não apresentaram os relatórios das contas, essas coisas assim. Então, não existe essa racionalidade, não existe esse pensamento de ganhar em eficiência no Estado, justamente porque nos levamos pela questão política. Eu acho, na minha opinião, que nós também temos um pouco de culpa nisso, porque não nos informamos, não nos inteiramos, não participamos por aquela ideia de individualismo. Não, o que eu estou ganhando está muito bem. Então nós brincamos assim, teve uma professora de uma escola, num estudo que foi feito aqui em Blumenau ano passado, para fazer o plano estadual de educação, municipal de educação, desculpe, e disse o seguinte, muitos estudantes saem da escola, do ensino médio, e a escola, as diretoras vão atrás para perguntar para ele, escuta fulano, por que você saiu da escola? Não, professor, porque eu não preciso estudar. Eu estou com o meu trabalho, eu ganho 1.200, 1.400 por mês, já comprei o meu carrinho, já está rebaixadinho, já está com sonzinho, eu estou com um bom emprego, tá bom. Está resolvido. Está resolvida a questão. Então, mas e a questão dos recursos do Estado que sobram? Para onde vão parar? Não, então, esses recursos acabam gerando investimentos ou obras ou questões de ampliação da máquina que não geram benefício social. Não tem uma racionalidade econômica, embora seja previsto isso, né, que se chama economicidade. Então acaba gerando Câmara de Vereadores, que é um palacete, se tu for ver por aí vai encontrar, e vários tipos de investimentos muito mal feitos. Digamos, vai fazer um recapeamento de rodovia, em vez de usar um material de qualidade, usa de péssima qualidade, que tem um superfaturamento. Então todas essas questões vão minando esse recurso, e esse recurso é um recurso social, acaba sendo muito mal utilizado. E nós também não sabemos cobrar. Não, é esse posicionamento, é essa cobrança, essa racionalidade. Quer ver um exemplo? A mesma coisa, FURB, como se gasta o dinheiro público inutilmente. A questão da FURB, a questão da federal. Alugar um prédio, quanto que vão gastar no aluguel do prédio?
poderiam muito bem atender todas as necessidades desses novos alunos aqui dentro da FURB, numa parceria com o governo federal, com o governo estadual, com um custo metade do valor que vão gastar ali por aluno. Quer dizer, o Estado e a União, eles acabam gastando, podendo utilizar um espaço aqui. Podendo utilizar toda uma estrutura que já tem aqui, inclusive poderiam investir em prédio, porque só o que vão pagar de aluguel por mês dava num ano para fazer um prédio para atender essas 1.000, 2.000, 3.000 vagas a mais, teria essa estrutura. Você racionalizaria o espaço, economizaria, porque um corpo técnico de professores já tem aqui, toda a estrutura de universidade você já tem aqui, gastaria muitíssimo menos, com outro ganho. Então, nisso que nós temos que raciocinar e pensar. Não, nesse ponto. Não que muitos pensam, não, vamos salvar a FURB. Não, não é essa a questão. Salvar a FURB está salvando o nosso município, está salvando o desenvolvimento regional. Os trabalhadores daqui. Os trabalhadores, essa ideia, a FURB, as escolas são de nós todos. Nós todos participamos dela. Então, essa visão, essa parte de nós trabalhadores, nós também temos que ter essa consciência. Não, nós temos que nos informar, nós temos que nos qualificar. Sim, é um direito meu ter o meu carrinho rebaixadinho. Claro, porque foi com o teu trabalho, com o teu sonzinho, isso sim, mas tu também tem que se preocupar na sociedade como um todo, nas outras pessoas que não conseguiram isso que você conseguiu. E aí a crise aparece, aí a crise surge quando o indivíduo ele fica desempregado, ele não consegue negociar um reajuste salarial, aí ele sente que, de fato, a crise chegou na sua porta, né? E aí que ele vai ter que vender o sonzinho dele, o carrinho dele, e pela metade do preço, porque daí tem os aproveitadores. Então, infelizmente, parece que aquela ideia de aprender pela dor, que não deveria ser. Então, essa questão de crise, nós podemos superar ela de uma outra forma. Se nós enfrentamos a crise, se nós entendemos, digamos, que nós não podemos parar de gastar, nós temos que aprender a gastar melhor. Nós pessoas, nós trabalhadores, as empresas e o Estado, e nós cobrarmos do Estado isso. Não, nós não aceitamos. Como uma mobilização aqui para o aumento do número de vereadores. Aí os vereadores dizem, não, não é uma questão econômica. É óbvio, é claro que para a comunidade, quanto mais representantes na Câmara, melhor. Quer dizer, abre possibilidades de um maior envolvimento da comunidade. Isso nós não temos dúvida que poderíamos ter 15, 20, 30 vereadores atendendo essa necessidade. Mas como estamos numa questão de diminuição de gasto e diz, não, mas está sobrando dinheiro, opa, na saúde está faltando, na educação está faltando, na Câmara está sobrando, diminui a dotação da Câmara. E não é o momento para nós ampliarmos. Melhor, né? Então não é a questão de não fazer, de não querer, é o momento que você vai fazer. Tu não tem que pensar em você única e exclusivamente, tu tem que aprender a pensar no coletivo e é isso que nós temos que fazer. Tirar essa ideia individualista. Professor Nazariano, quando a gente falou aqui da questão da crise, e o professor mapeou bem, né? A questão do serviço, a questão da indústria, a questão da agroindústria, né? Enfim, 2016, a própria presidente diz que é preciso ir devagar e tal. Qual é a perspectiva para 2016? Olha, não se tem muita perspectiva de que o PIB possa crescer. Não só por causa do Brasil. O trabalhador vai sentir mais? Vai sentir mais. Não só por causa do Brasil, porque o mundo inteiro está em crise. As economias estão em crise políticas, por uma má política norte-americana, má política da União Europeia, que, digamos, criam as sanções à Rússia, que é uma questão sem lógica, sem sentido do ponto de vista econômico, social, de qualquer aspecto. Nós temos exportações para a Rússia aqui de suínos, de aves, etc. Afeta a questão do petróleo, afeta a questão de matérias-primas, que o Brasil é um exportador, não, e diminui essa exportação desses produtos, porque os preços deles caíram muito. Então, isso tudo traz atividade econômica para baixo. E, além do mais, no Brasil, nós estamos com a questão dos juros estratosféricos por uma ameaça de inflação. Então, se essa inflação cair mais rapidamente, que o governo tome uma iniciativa de diminuir os juros e aumentar os investimentos em infraestrutura e sinalizar uma direção política e uma direção econômica para o país, a crise passaria muito mais rápido. O nosso problema é que nós não temos uma solução a curto prazo para a crise política. E isso afeta o econômico, afeta a expectativa.
Então, se amanhã, daqui uma semana, 2, um mês, do ponto de vista político, nós fizermos e amarrarmos um pacto social, vamos fazer uma trégua pelos trabalhadores, não? E a grande mídia também ajudasse um pouquinho e parasse de nos bombardear com Lava Jato, que ninguém aguenta mais, nós poderíamos avançar melhor. Mas dadas as condições que temos hoje, a questão até o final do ano pode complicar. E para 2016, se nós ficarmos no empate, no 0-0, já é um bom resultado. Beleza. Bom, quero agradecer aqui o professor Nazareno, que veio dar explicar o quadro atual da economia brasileira. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, que é um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor e economista Nazareno Schmiller, que falou sobre a crise econômica brasileira e o cenário para 2016. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa e a gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Beleza.